nosso tema ainda é sobre dons espirituais, porém a gente vai mudar para esse teminha aí, quem sou eu no corpo de Cristo? Né? Então nós estamos estudando sobre os dons e nós vamos ver sobre esses dons. E a partir de hoje, nós vamos ver 13 dons ministeriais ou dons ordinários, que são dons que são derramados sobre a igreja, que todo membro tem, pelo menos um deles, nenhum membro deixa de ter. E aí nós vamos conhecer esses 13 dons, começando pelo primeiro hoje, que é o dom de serviço ou o dom ministerial. É o primeiro dom que a gente vai estar conversando sobre esse assunto. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 7. Romanos 12, 7. Diz assim: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O dom de serviço ele é apresentado aqui, nessa ministério que é apresentado. Antes da gente ir direto ao dom, nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que significa para mim, enquanto membro, enquanto igreja, não conhecer, não discernir, não saber sobre os dons espirituais? Quais são as consequências, né? Quais são os prejuízos de não conhecer os dons espirituais? Primeiro, vai apresentar uma imaturidade na fé. O exercício dos dons não leva ao crescimento espiritual. E se eu não sei se eu tenho o dom, se eu não conheço isso, eu não vou poder exercitar esse crescimento espiritual. Isso é um problema. Depois, nós temos um problema, porque os dons, eles nos habilitam, eles nos direcionam ao serviço. Conforme o nosso dom, nós temos uma ação dentro do corpo. E aí, se eu não tenho conhecimento sobre os dons espirituais, pode criar um problema de competição ou de comparação entre os irmãos dentro da igreja, tá certo? Terceiro, pela falta de conhecimento, pode haver a falta de incentivo por parte da igreja como um todo, na manifestação dos dons ou da ação dos irmãos no meio da igreja, né? Quando nós descobrimos que temos o dom, ou quando nós temos conhecimento sobre determinados dons, a gente pode ajudar o nosso irmão a que ele possa descobrir o dom dele, a incentivá-lo a se envolver, e sabendo os nossos dons, nós sabemos as nossas limitações, podemos perceber onde nós estamos falhando e dessa forma nos ajudar nesse crescimento, né? Terceiro, a gente não confunde com a consagração, que é a questão de se tornar ativo no determinado ofício, né? Às vezes a gente tem essa confusão na igreja, a gente acha que a pessoa, porque ela recebeu um determinado ofício, foi consagrada a pastor, presbítero, diácono da igreja, como oficiais, ou foi empossado como presidente de SAF, PH, UMP, secretário de missões, professor de escola dominical, superintendente de escola dominical, porque ele recebeu essa imposse, se ela recebeu esse cargo, esse ofício, ela tem que saber tudo, e não sabe, ela precisa de fazer tudo, ela não sabe. Os dons, então, ajuda a desenvolver o ministério de forma mais ordenada, tá certo? E o último, e mais importante de tudo, é que tudo que nós temos, tudo, inclusive a nossa vida, é um dom direto de Deus. Concordam comigo? É um dom de Deus. Então, nós somos apenas mordomos daquilo que Deus tem nos dado. E se eu não tenho o conhecimento dos dons espirituais que Deus me habilitou para trabalhar na igreja, eu estou sendo um péssimo mordomo desse benefício, dessa benesse do Senhor para com a minha vida. Então, perceba que a gente tem alguns prejuízos quando a gente não conhece esses dons, tá certo? Agora, quais são os benefícios que a igreja tem e que nós temos ao conhecer os dons? Primeiro, é que os fardos são perdidos. Às vezes a gente se torna preso a uma certa incapacidade de não conseguir agir ou fazer determinadas coisas. Tá? Há irmãos, por exemplo, que se sentem pesados porque eles não têm uma facilidade de evangelizar, mas eles não têm o dom de evangelismo. Talvez ele tenha o dom de ajuda, e aí ele se sente inibido para poder fazer isso, e cria um problema, acaba criando um peso sobre a sua ação na igreja. Será que eu sou útil? Será que eu não sou útil?
porque a igreja costuma, às vezes, visualizar ou valorizar determinadas atividades na igreja que expressam ou que enaltecem determinados dons, o que não é da realidade do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, todos os dons são importantes, mas por eu não ter aquele dom, então eu me sinto menosprezado ou me sinto pesado, e às vezes até culpado, conforme a minha maturidade espiritual, por não conseguir desenvolver determinadas coisas. Isso acontece muito nas igrejas pentecostais por conta dos dons sobrenaturais, como nós já vimos no passado, sobre essa questão, que não é o foco nosso aqui agora, né? Segundo, há um reconhecimento mútuo, e aí há incentivo, né? Como eu sei que eu tenho um dom, eu sei que meu irmão tem um dom, eu posso incentivá-lo a se envolver no corpo, a trabalhar, a fazer a obra do Senhor. Ninguém é inativo, ninguém é inoperante, ninguém é descartável no corpo, todos são importantes. E aí a gente sente esse incentivo e essa mútua ajuda, tá certo? Depois nós vamos, por conta disso, vamos nos sentir mais unidos, vamos ter mais comunhão, vamos viver com mais condição de harmonia. Porque o pecado que nos separa, o pecado que age sobre nossas vidas, que nos faz julgar, que nos faz pensar de forma errada, começa a ser disseminado ou quebrado a partir do momento em que eu passo a observar o irmão como alguém importante no corpo de Cristo também. E isso me ajuda a viver nessa comunhão maior, tá certo? E de aí tem também a questão da maturidade na fé, né? Se por um lado não conhecer o dom não deixa você amadurecer o suficiente, conhecendo o dom, você tem a oportunidade de amadurecer ainda mais, tá certo? E finalmente, quando a igreja sabe dos seus dons, quando cada membro sabe dos seus dons, há um desenvolvimento melhor na igreja, e como há um desenvolvimento melhor na igreja, ela cumpre melhor o seu papel aqui na terra. Qual é o papel da igreja aqui na terra? Quem sabe? Para que nós estamos aqui nessa terra, irmãos? Oi? Eu não te ouvi. Adorar e anunciar a Deus. A função da igreja é exatamente essa, é trazer a glória de Deus para essa terra, e nós fazemos isso com a proclamação do Evangelho, mostrando a adoração, a verdade, a ação de Deus, e aí nós temos a oportunidade de desenvolver isso quando nós sabemos os nossos dons e de onde nós podemos agir, e que forma nós podemos agir para o bem do corpo de Cristo. Então percebe que há um grande incentivo e há uma grande oportunidade de conhecer os dons? Eu estou falando isso para motivar você a vir e convidar os irmãos a estarem aqui aprendendo. Eu queria muito poder ter feito uma apostila para a gente poder estudar isso, mas não vai dar para fazer. É muita coisa para a gente poder fazer, porém, entretanto, todavia, se algum irmão quiser, eu tenho a oportunidade de, o livro que a gente está usando, né, que é Quem Você no Corpo do Cristo, de Laida, da missionária Laida, a gente pode xerocá-lo e distribuir para os irmãos, aqueles que quiserem o livro. A gente está fazendo um resumo do livro para essa palestra, né, mas aí você pode ter o livro para que você possa desenvolver com maior facilidade esse conhecimento e esse aprendizado, né? E no mínimo traz uma caneta aí para você anotar, porque vai ser importante para você fazer. Então vamos lá. Voltando aqui então ao nosso dom. Ele foi só um incentivo, só uma introdução. São 13 semanas, um dom por semana pelo menos, 13 dons então para a gente poder estar estudando, começando pelo dom exatamente de serviço ou ministério, conforme o versículo que a gente leu, o versículo de número 7. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo 7, para a gente poder ter uma introdução do texto, mas o foco nosso é exatamente nesse se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Então perceba que Paulo aqui, em Romanos, ele está falando basicamente aquilo que ele fala em Coríntios, quando nós começamos, de que os dons são doados, são dados pelo Espírito Santo, são concedidos.
cada um recebe uma porção deste, ou recebe um dom deste, ou mais de um dom deste, para que ele possa agir e fazer. Agora, perceba que Paulo, ao orientar a igreja, ele vai dizer que eu preciso de, se eu tenho esse dom, exercê-lo com uma maestria, com uma dedicação, com um empenho, com um gozo, com uma vontade. Eu preciso me dedicar a fazer isso, tá certo? O que isso quer dizer? Eu tenho o dom, mas eu preciso de aperfeiçoamento, para que ele possa funcionar melhor. É como a questão da santidade. Eu recebo de Cristo a santificação, sou separado do mundo ao nascer em Cristo Jesus, ao ter Cristo como meu Salvador. Agora, esse progresso de santidade até a vinda de Cristo está agora no meu empenho, através da oração, da leitura, do comungar com os irmãos, da comunhão junto à igreja, de todo esse processo que é chamado, então, de crescimento paulatino que a gente vai tendo ao caminhar da nossa vida. Eu não posso parar, não devo de estagnar, eu nunca estarei pronto ou santo o suficiente nessa terra somente quando Cristo voltar. Então, eu sempre tenho que progredir nesse crescimento. Da mesma forma como eu preciso de leitura, oração, aprendizado constante, para buscar essa vida de santidade com o Senhor, eu preciso ter também essa mesma busca para poder entender e aplicar no exercício do Espírito Santo, né? No exercício do dom que eu tenho, para que eu possa fazê-lo. Por quê? Porque eu sou pecador, o meu corpo está no pecado, eu não estou na prática ativa do pecado, eu não sou uma pessoa agora presa ao pecado, mas eu ainda tenho uma tendência pecaminosa muito forte dentro de mim, e se eu deixar, ele toma conta. O velho homem sobressai, e aí eu vou viver como se fosse um desregado. Essa que é a grande questão. Eu preciso então de buscar. Da mesma forma é o dom. Eu tenho o dom, mas eu preciso de aprender a exercitá-lo e a envolvê-lo cada vez mais, ok? Pergunta? Não? Então vamos lá. O que seria então o dom de serviço? O que seria o dom de serviço? Bom, nós já percebemos que o dom de serviço também é o chamado ministério, tá certo? A palavra aqui no grego, diaconia, ele tem esse significado de ministério ou serviço, no sentido de apoio e auxílio, mas sem se limitar a algum tipo particular de atividade, tá certo? Então, a diaconia é o ministério, ou é o apoio, é o serviço, né? É o auxílio, é o se envolver no trabalho, em qualquer atividade, no caso aqui referente à igreja. Porém, como nós temos o uso da palavra no português ministério para se definir áreas da igreja, né? Ministério de música, ministério de teatro, ministério de diplomacia, ministério daquilo, para dizer assim, áreas de serviço, a gente prefere usar o termo socorro, o termo serviço, para facilitar o nosso entendimento, tá certo? Mas é a mesma palavra, o significado da palavra é o mesmo, tá certo? E também a gente não vai usar a palavra no grego diáconos, para não confundir com o ofício do diácono, tá certo? Então a diaconia, que é um ofício, que é um cargo, que é apresentado à igreja, e nós temos o serviço de diaconia, que os membros são doados, que são dados para ele, para que possa agir. Confundi vocês que só, né? A Arely está assim, nossa, está confusa agora, mudou o meio de campo tudo. Deixa eu explicar para vocês. Qual é a diferença entre ofício e dom? Dom é algo dado pelo Espírito Santo para capacitação, para o envolvimento, para que você possa trabalhar na igreja. Entre esses dons está o dom de serviço, tá certo? Agora, existe o serviço prestado à igreja, reconhecido pela instituição, pelo corpo. Tá? Então, o serviço, esse diaconia, é um serviço reconhecido. A igreja olhou e falou assim, nós precisamos de diáconos para exercer determinada área, ou seja, para fazer um determinado serviço da igreja. Isso é um ofício. Agora, eu tenho o dom de serviço, ou o dom de diácono, de diaconia. Então, eu vou exercer isso, eu posso exercer em qualquer área da igreja. Mas é a mesma coisa, eu percebo uma necessidade para que eu possa, então, me envolver com essa necessidade. À medida que a gente vai caminhando, você vai entender isso mais claro.
Tá? Deixa eu só dar uma explicação melhor aqui. Como é que nós vamos extrair esse conceito de diaconia? Tá? Aquele que possui o dom espiritual do serviço, ele é poderosamente motivado por Deus a suprir a necessidade de uma pessoa ou grupo que tem de realizar certas tarefas. Mas aquele grupo, então, não sabe fazer essas tarefas, ou não tem condições de fazer, ou não tem tempo hábil para fazer aquelas tarefas. Então, a pessoa que tem esse dom, ele vai olhar, vai ver e vai se prontificar a estar ali trabalhando junto com eles. Vamos pegar o exemplo aqui da instituição do ofício de diáconos na igreja, né? O texto lá em Atos 6 diz que, tendo então distribuído entre os irmãos, aqueles que haviam necessidade, a ração diária, a alimentação diária, os helenistas, as viúvas dos helenistas ficaram esquecidos. E aí eles foram reclamar com os presbíteros, com os apóstolos, né? E falaram, olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas. Há uma necessidade, há uma tarefa que precisa de ser feita, há uma falta de pessoas para que se faça em relação a essas questões. O conselho, então, ali reunido, né, os presbíteros reunidos, falou assim, olha, nós não podemos sair e deixar de fazer o que nós estamos fazendo aqui, devemos nos dedicar à oração e ao estudo da palavra. Então, vamos escolher entre os irmãos, homens cheios do Espírito Santo, que possam fazer esse trabalho. Foi vista a necessidade, foi instituído um ofício para suprir essa necessidade. Correto? Como é que funciona o dom? Eu estou vendo a necessidade, eu percebo a necessidade e eu me prontifico a auxiliar e resolver essa necessidade. Ou seja, você não vai depender da igreja toda ver, ou de chegar até o pastor, ao conselho, para que você possa auxiliar naquilo que está para fazer. Porque você automaticamente vai se sentir motivado a fazer essa ajuda. Você vai se sentir motivado a se envolver dessa forma. Vamos pensar então naquele exemplo que eu dei. Digamos que a pessoa que foi até os apóstolos para falar, talvez ela tivesse o dom de serviço. Ela viu a necessidade, viu uma falha, se prontificou a resolver. Vamos conversar com a liderança e tomar providência a esse respeito. Então, a pessoa que tem o dom de serviço, ela está sempre atenta a essas questões, percebendo, principalmente essas questões práticas, sabe, essas questões de atos mesmo, de trabalho mesmo, de manuseio mesmo, está sempre atento, está sempre ali, se prontificando a fazer, a ajudar ou a mobilizar pessoas para apoiar, para que esse trabalho então se desenvolva. Entenderam? Um comentário ou pergunta? Areli? Corre, Giovanni, corre, Giovanni. Oi. Não, pastor, é porque eu fiquei um pouco na dúvida em relação, por causa do que o senhor falou semana passada. Até que o senhor falou que o senhor se identifica com esse dom, né? E aí, no exemplo que o senhor deu, o senhor falou, às vezes, de ver uma necessidade, e aí o senhor já ia atrás de alguém para ajeitar, para arrumar o que precisa ali e tal. Eu fiquei confusa exatamente no sentido de que quem tem esse dom é quem, tipo, digamos assim, coordena o que precisa ser feito, ou aquela pessoa que realmente bota a mão na massa e vai lá e ele mesmo faz esse negócio assim, entendeu? Uhum. Ele trabalha nas duas linhas. Ele tanto consegue perceber e vai ajudar, quanto ele consegue perceber pessoas que podem ser encaixadas naquele local e vai direcionar aquelas pessoas. Ele é um canalizador de soluções. Uhum. A pessoa que tem um dom de serviço, e aí é o que eu estou te falando, é nas questões práticas, né? Sim. Precisa de acender uma luz, tem que ligar um ventilador, tem que buscar uma pessoa em tal lugar, tem que dar um auxílio, tem que dar uma cesta básica, tem que fazer uma visita, então assim, qualquer atividade, dessas atividades, que às vezes nós não estamos atentos a ela, essa pessoa ela está atenta. E ela consegue perceber, e fala assim, fulano pode ajudar nisso. Ele tem essa possibilidade, ele consegue enxergar no âmbito da igreja quais são as pessoas que ele pode canalizar para ser apoio nisso. Como o dom de serviço te dá a visão de frentes de trabalho, muitas vezes você não está diretamente envolvido, porque você está canalizando pessoas para aquelas áreas.
né? Mas quem tem um dom, ele tem essa facilidade. E ele vai viver justamente essas questões práticas, né? É igual eu falei, você vai me ver aqui, você pode me ver que eu fico agoniado quando eu fico sentado aqui na frente. Eu vou lá atrás, eu volto aqui, eu sento aqui, eu mexo ali, eu vou para cá. A gente vai olhando as necessidades e você vai verificando e vai canalizando ou vai, de fato, ajudando e fazendo as coisas acontecerem. Para que a igreja possa caminhar nessa ordem, nessa direção, nessa ação, de forma mais direta. Entendi. É porque o senhor, desculpe, senhor, só mais, porque eu lembro que o senhor falou de uma segunda coisa, não sei se era dom de ajuda. É o socorro. Né? Aí assim, eu fiquei nessa dúvida, a diferença disso, do serviço para a ajuda, né? Que seria, eu pensei que o de ajuda seria exatamente essa pessoa que faz, né? E o de serviço é aquele tipo que vê, que nem o senhor falou, a necessidade, e ele vai coordenar, tal, chamar as pessoas para fazer, entendeu? E não necessariamente aquele que trabalha. Assim, Não, pois é. pesado. Os dois trabalham, porém, os dois têm a frente de trabalho, porém, a atuação dos dois é de forma diferente. Certo. Né? Quando nós estudarmos o de ajuda, você vai entender que é o segundo dom que a gente vai ver. Presbítero. Pastor, o exemplo que o senhor falou aí de Atos, eles viram a necessidade e foram à liderança. É muito importante isso. Eu tenho que ter o dom de serviço, ou devo ter o dom de serviço, mas eu devo lembrar que tem alguém que é superior, que é líder, porque senão eu posso estar fazendo alguma coisa, em vez de estar ajudando, eu posso também estar atrapalhando, porque posso ser confundido com alguém que quer mandar, alguém que está intrometendo na atividade do outro. Isso é muito importante a gente ver que existe um líder. Nós devemos procurar e ver sem imposição e nos prontificar também a ajudar. E vejo também que muitos de nós, às vezes, têm esse dom, exerce e fica quietinho. Assim fica entre ele e a pessoa a quem ele serviu. Porque não quer aparecer ou porque não deve aparecer. Então, é um dom que eu creio que praticamente todos nós temos o dom de serviço. Temos quase todos, né? A maioria, mas quase todos. Porque se a gente prestar atenção, nós temos a obrigação de ser suporte, de ajudar, de estar ali junto. Agora, nunca enxerido, nunca intrometido. Aí entra aquilo que aquilo que eu ia falar, vou antecipar que eu ia falar no final, e a gente vai estar sempre lembrando isso no final, quando a gente terminar os dons. Independente de que exista alguém com aquele dom na igreja, nós somos chamados para se envolver com a igreja. Então, serviço é uma coisa que todos podem fazer. Aquela pessoa que tem esse dom, ele faz isso com mais facilidade. Mas não significa que eu não tenha o dom, que eu não possa fazer ou não deva fazer. Pelo contrário, eu tenho que me habilitar a trabalhar pela igreja, né? Só que quando a gente consegue identificar as pessoas que têm os dons de serviço, fica mais fácil para você canalizar as coisas, porque essas pessoas já estão sempre envolvidas naquilo ali com mais facilidade, né? Tem as suas vantagens por ter o dom, mas tem suas vantagens porque ele vai ter algumas incapacitações que é necessário que outros dons estejam suprindo. Mas todos nós somos chamados para servir a igreja de alguma forma, e não é porque eu não tenho um dom de serviço que eu não vou ajudar a carregar o banco. Pelo contrário, eu vou pegar e vou fazer isso porque eu quero servir a Cristo, né? Então a gente precisa de entender isso, ou ajudar o irmão, ou alguma coisa nesse sentido. Para a gente poder trazer um exemplo bíblico prático disso, bem prático nesse sentido, uma boa história é a parábola do bom samaritano. Ela ilustra muito bem a realidade daquele que tem o dom de serviço. Né? Aquele que tem um dom de serviço, ele vai agir exatamente dessa forma. O que vai acontecer ali? Todos conhecem a parábola aí, né? Então, beleza. Então, vocês lembram da parábola. O que vai acontecer? Primeiro, quando o samaritano vem e desce, ele percebe de imediato qual é a necessidade prioritária daquele homem. Vamos abrir lá a nossa Bíblia para ficar mais fácil, lá na parábola do bom samaritano? Lá em Lucas. E agora que eu perdi a parábola aqui? Marquei o texto errado. Está aqui. Lucas 10.
Lucas 10, a partir do 25. Lucas 10, a partir do 25. Nós não vamos ler só os versículos que a gente vai se interessar. Então, Jesus conta essa parábola, falando sobre a questão do amor ao próximo, tal. Olha só, qual é a primeira coisa que traz? Versículo 34, vamos lá, no versículo 34. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele percebe a necessidade imediata. Ele toma uma ação imediata, né? Ele vai tratar das feridas que estavam ali. A primeira ação dele é tratar dessas feridas. E ele vai servir esse homem com os recursos que ele tem. No caso ali, ele não tem ninguém por perto que ele possa chamar para ajudar. Então, ele assume essa responsabilidade sozinho. Se fosse no contexto de igreja, ele poderia muito bem chegar e falar assim, vem cá, Raí, vamos me dar a mão aqui, porque a gente precisa de fazer esse procedimento. Nós vamos fazer isso, porque isso agora é uma prioridade. Nós precisamos fazer isso primeiro. Então, ele consegue visualizar aquilo que precisa de ser feito na primeira ação. Né? Às vezes a gente não chega no local e a gente fala assim, eu quero ajudar, mas não sei onde começar. Quem tem um dom de serviço, dificilmente ele terá essa dificuldade. Dentro do corpo de Cristo, ele vai falar assim, nós vamos começar por aqui, porque a prioridade é essa. Aí daqui a gente toma uma ação, e daqui para frente a gente faz isso, isso e isso. Vou dar um exemplo prático disso, de um presbítero lá da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que assim como a cidade de Araguaína, a primeira igreja de Araguaína, a primeira igreja de Belo Horizonte, ela recebe muita gente vindo, às vezes, do interior para fazer tratamento em Belo Horizonte, né, na capital, nos hospitais da capital, e ficam por ali, congregando na igreja, às vezes conhecem, vem de outra presbiteriana e tal, e ficam ali, e lá tem um suporte, a diaconia tem um suporte para esse tipo de coisa. Tem até eu não sei se ainda tem, antigamente eles tinham até uns locais onde o pessoal poderia dormir, ficar uma casa de apoio que eles usavam lá. Assim como às vezes a pessoa chega aqui e pede, eu estou vindo lá de Colinas, tal lugar e tal, como é que vocês podem... E aí você me pede essa situação. E tinha um presbítero lá, um diácono lá, que ele tinha esse eu estou falando tinha, que eu não sei se ele ainda é vivo, mas talvez ele tenha, né? Ele tem esse dom de serviço. E uma pessoa foi fazer um tratamento no Hospital das Clínicas, e infelizmente essa pessoa faleceu. E a cidade estava a 300 e poucos quilômetros de distância. E naquela época não tinha celular como hoje, internet, então para a comunicação era muito complicado. Então a comunicação chegou primeiro na primeira igreja, nos irmãos da primeira igreja, chegou na vida desse diácono, antes de chegar em toda a família lá no interior, né? E a esposa estava acompanhando o marido quando o marido faleceu. Automaticamente, o que é que a gente faz? A gente se mobiliza e vai ajudar. E aí foi lá, as irmãs da SAF, o PH, o pastor, e o pessoal foi lá prontificar, ajudar a família nessa situação. Então, o que você vai fazer quando um ente morre? Você vai tratar da pessoa, né? Você vai sentar com a pessoa, você vai perguntar como é que ela está, você vai orar com aquela pessoa, você vai ficar do lado daquela pessoa. É o que você está preocupado em fazer, não é isso que geralmente que a gente pensa em fazer? Pois é, quando isso aconteceu, estava todo mundo ali cercando a viúva, cuidando, aí chegou esse irmão diácono, e ele chegou e viu o pessoal trabalhando ali e tal, mas ele lembrou do fato de que a família estava longe. Então ele chegou para a viúva, chamou ela aqui e falou assim, dá licença um pouquinho, já resolveu a questão do funeral? Você vai fazer translado lá para o interior, para a terra dele? Quem que a gente tem que comunicar? Como é que está a questão do obituário? Que hora que o corpo vai ser liberado? Aonde ele vai ser velado? Já olhou a questão da funerária? Então, assim, ele começou a fazer perguntas para elas práticas, que ela estava com a cabeça a mil e ela não sabia o que fazer. E ela, não. Ela falou assim, só permite que eu faça isso? Eu posso fazer isso? Ela falou assim, por favor. E aí ele saiu de lá e ele foi cuidar de toda essa situação. Foi ligar, foi correr atrás de caixão, e aí ele correu e mobilizou tudo. E aquela viúva, então, ela pôde ser consolada pela igreja, porque tinha alguém fazendo esse trabalho de suporte. Quando todo mundo estava dando atenção a ela, porque ela precisava disso, ninguém lembrou que precisava de fazer as coisas práticas para providenciar o enterro do falecido. Entende?
Então, quem tem o dom de serviço, às vezes ele vai ser visto dentro da igreja como aquela pessoa insensível, porque muitas vezes, em situações como essa, ele não está olhando, ele não vai ser focado no sentimento da pessoa, no cuidado da pessoa em si, mas na necessidade que está por trás desse cuidado agora de imediato. Tá certo? Porque já vai ter gente ali, que seria o dom de exortação, né, o dom de consolo, de misericórdia, que vai estar agindo ali. Então, aquela pessoa vai ter essa oportunidade de agir dessa forma. O que aconteceu com o samaritano? Ele viu a necessidade, passou o remédio sobre eles, logo em seguida ele providenciou para que o tratamento continuasse. Colocou ele sobre o seu animal e levou até a hospedaria. Chegou lá, ele colocou o samaritano lá, pagou e falou, eu vou, quando eu voltar, se precisar, eu termino, pode tratar dele até o final aqui, que eu vou terminar cubra a despesa que tivesse, esse dinheiro que eu deixar aqui não dá. Então ele vai olhar todas essas questões práticas e vai dar soluções nesta linha, nesta área. Ok? Ele é muito prático e ele é de ação, ele vai chegar e providenciar as coisas. Está aqui na igreja, a gente precisa de mover os bancos, resolver que, vamos mudar a posição dos bancos, aí o pessoal está aqui, né? O que acontece? Aí eu começo a pegar um banco aqui, o outro pega o banco ali. A pessoa que tem um dom de serviço, ele olha e fala assim, vem cá, Romualdo, seu Luiz, Cássio, tal, fulano, você pega aquele banco, você aquele, você aquele, você aquele, eu vou pegar esse aqui, bora, vamos todo mundo junto aqui. Então ele vai catalisando e mobilizando o pessoal para fazer isso. Ele vai sempre fazendo esse envolvimento e vai chamando o pessoal, viu que está parado ali, que dá para ajudar, tem condição, pode ser ajudado, ele vai fazendo dessa prática e vai... então ele desenrola esse serviço com muito mais facilidade. Ok? Pergunta? Comentário? Se fosse agir como samaritano, ou se a gente fosse ver como samaritano, a pessoa não ia ajudar, não. Primeiro tirar o celular para filmar, né? Aí depois que ele ia ver para... Porque a gente vê no trânsito, a pessoa não vai ajudar. O que está precisando, ou vai canalizar as pessoas que vai passando, não. Ele vai tirar o celular primeiro para filmar. Mas esse não é crente, irmão. Não, só um comentário em relação a isso. E a gente percebe o passo do samaritano. Primeiro ele visualizou os agravantes da pessoa. E vejo um ponto positivo que ele, quando deixou a pessoa lá para cuidar, ele deixou o ordenário. Poderia ser, não, depois quando eu voltar eu pago tudo. Mas um ponto que ele observou, não, se eu vou deixar, eu vou deixar o dinheiro que dá para pagar. Assim, eu vejo que é como o irmão tendo a igreja. Você citou aí, é como se fosse um severino. Tudo que ele vê, ele canaliza, cresce, e ele consegue formar grupos dentro da igreja, grupos selecionados de apoio. Basicamente é isso que você quis falar? A questão é a seguinte, vai depender, essa ação do quem tem um dom, e a mobilização dele dentro da igreja vai depender do envolvimento dele com a igreja e do conhecimento dele com a igreja. Então, alguém que chegou recentemente à igreja, às vezes ele vai se sentir inibido, porque ele vai falar assim, eu não conheço, a igreja não me conhece, então pode ser que vai me achar como intrometido, mandão, e aí a pessoa acaba deixando de agir. Ou se ele conhece um grupo pequeno, ele trabalha com aquele grupo pequeno, se ele não tem envolvimento maior com a igreja, né? Mas se ele é um diácono, ele é um presbítero, se ele é pastor, ou se ele é um irmão mais velho, há mais tempo na igreja, conhecido da igreja, então ele consegue mobilizar toda a igreja, envolver toda a igreja nesse sentido. Mas quem tem o dom, a primeira característica é que ele vai identificar uma necessidade prática. Ele não vai identificar de imediato uma necessidade espiritual. Ele vai identificar uma necessidade prática. Ele foi chamado para servir a igreja nesta área. Agora, eu fico olhando assim, quão maravilhoso é o nosso Senhor, né? Porque essa pessoa vai ter uma deficiência, que aí vai ser coberta por outro dom, mas ele é essa mão prática, que precisa, às vezes, para que a igreja não emperre, para que ela não deixe de funcionar. Eu fico pensando que essa pessoa, ela não espera reconhecimento, ela não está preocupada com isso, né? Porque tem muita gente que tem uma carência de reconhecimento e eu acho que quem tem o dom faz naturalmente. Eu penso.
Quem tem o dom, ele vai ter essa disposição de fazer, independente de quem está olhando ou quem está fazendo. Agora, como nós somos réus, né? Somos presos ao nosso próprio pecado, se a pessoa tem uma carência, talvez ela possa querer que esse dom seja reconhecido por conta dessa carência emocional que ela tem, a psíquica que ela tem, não pela ação do dom em si. Então, isso pode acontecer, né? Pode acontecer disso. Eu ainda não vi isso acontecer, não. Quem tem um dom, geralmente, ele tem essa preocupação e está nessa direção aí, mas pode acontecer. O máximo que às vezes pode acontecer, é justamente por questão do pecado do homem, e ele tem essa carência de ele ter feito muita coisa e não ser reconhecido, e no final ele fala assim, poxa, me dediquei tanto, e ninguém viu, né? Mas não que ele buscou em si, que ele quis fazer, né? Que aí foi o que o nosso irmão Adonias falou ali, né? Eu só quero falar Adonias. De vez em quando eu falo Abdias, é tudo profeta mesmo. Às vezes eu confundo. O cara vai chegar lá e vai primeiro bater a selfie, né, para depois tomar qualquer atitude, porque ele quer postar, quer mostrar, infelizmente, às vezes acontece. Mas vamos lá. Quais as características comuns daquele que possui esse dom? E essa é a parte importante para que você possa identificar se você tem ou não esse dom. Quais são as características comuns? Você pode ter todas elas, pode ter algumas delas, você tem que ter um percentual para que você possa saber, tem que ter uma maioria para você fazer. Primeiro, é alguém que percebe com muita facilidade as necessidades práticas e circunstanciais de pessoas ou grupos. Ele consegue perceber com muita facilidade necessidades práticas, circunstanciais de pessoas ou grupos. Dei o exemplo do bom samaritano, outro exemplo, Neemias. Neemias foi para reconstruir o muro, para reconstruir as portas de Jerusalém que estavam queimadas. Quando ele ficou dando aquela notícia, ele falou, precisamos de resolver esse problema. É uma situação prática. Então ele vai lá e vai se prontificar a fazer, tá? Então quem tem um dom tem sempre essa condição, ele reconhece isso com muita facilidade, irmãos. Ele reconhece com muita facilidade. Ele está aqui na igreja, ele viu alguma coisa, ele pode não fazer, igual eu falei, pode se sentir inibido de fazer, ele pode querer fazer sozinho para não criar um alarido, uma situação qualquer, mas ele vai conseguir perceber. Ele vai olhar e falar assim, precisamos de resolver isso. Ele vai ter esse olhar atento para essas questões práticas, né? Está vindo a criança, está vindo a senhora com a criança no colo, ele, opa, não, tem que arrumar alguém para ajudar a carregar essa criança, o carrinho que precisa de carregar, está chovendo um guarda-chuva para buscar o pessoal no carro e trazer para dentro do culto, por exemplo, né? O microfone que não foi passado, que precisa de um microfone para ser passado, para poder ser visto, para todo mundo falar, e porque a igreja é grande, todo mundo poder ouvir. Então, esses negócios práticos, ele vai conseguindo perceber, e vai falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, bora fazer aqui. E se você começar a me observar, você vai ver que vira e mexe eu estou fazendo dessa forma. Vira e mexe eu estou fazendo dessa forma. Tá? Segundo, tem iniciativa própria para assumir a necessidade identificada. Né? Quem vai fazer? Ninguém vai fazer? Eu faço. Eu me prontifico. Eu estou disponível, eu tenho condição de fazer, então eu me prontifico a fazer isso. Bora fazer junto. E aí ele vai, mas ele é aglutinador, ele não é isolista não, ele não chega e fala assim, eu vou fazer sozinho não. Né? Mas ele consegue perceber e fazer isso. Não, bora fazer. Então vamos gente, vamos juntar aqui e fazer aí, para a gente resolver esse problema. Então ele consegue ter essa facilidade e ele toma a iniciativa, ele não fica esperando alguém chamar. Ele não fica esperando alguém chamar. Percebeu, viu, pode fazer, consegue, tem condição de fazer, ele vai lá e toma a iniciativa. Tá ok? Terceiro, ele tem disposição para usar os bens pessoais, para evitar atraso em suprir uma necessidade. Ele tem disponibilidade de fazer. E, frequentemente, ele possui o dom de repartir junto, né? Porque de estar repartindo a situação, geralmente, quem tem um dom de serviço acaba tendo o dom de repartir. Não é necessariamente todos que têm, mas geralmente ele tem esse dom de repartir, porque ele sente essa necessidade, e ele vai lá e supre, ele vai lá e toma uma ação, ele vai lá, não, eu posso, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou me envolver. Então ele consegue fazer isso e põe a mão no bolso para poder agir também. Ok? Pergunta até aqui? Não? Então vamos lá. Quarto,
ele assume a responsabilidade de realizar a tarefa, porém, ele vai fazer a seu modo. Ele é muito prático, então ele já vai ter uma posição e uma maneira de fazer, né? E muitas vezes, quando ele está muito familiarizado com a igreja, ele vai tomar a frente sem ser convidado. Quando ele está muito familiarizado, muito envolvido com a igreja, muito envolvido com as pessoas, às vezes ele vai acabar tomando a frente sem ser convidado. Não, deixa, bora fazer aqui. E vai fazendo, assim é melhor. Nem perguntou se deveria de ser feito assim ou não. Talvez vocês possam, na sociedade, identificar alguém que agiu assim, lá na UPA, no MP, na UCP, na SAF, na UPH, ou no louvor, né? Ou no... fulano de tal, olha, de vez em quando ele faz isso. Ele chega aqui, vê, já pega e já quer do jeito dele, vai fazendo. E nem pergunta se podia ter feito, mas está lá para servir. Então, ele vai ter essa iniciativa, ele vai assumir a responsabilidade de fazer a tarefa, né? Mas ele vai procurar fazer ao seu modo, porque ele já visualizou e ele vai conseguir se dispor a fazer daquela forma. Ok? Eu vou andar esse bichinho ligado. É muito bom a pessoa ter esse dom. Porém, eu continuo insistindo que é preciso que ele vá ao líder. Porque senão daqui a pouco nós estamos tendo um desmando total, ou na igreja, ou na empresa, ou na comunidade em que convivemos. Então, tem uma liderança. Ele deve, meu ponto de vista, ele tem o dom, ele viu, ele dá conta de fazer, mas ele deve procurar o líder. Não depois fica, eu mando outro, vai vir uma coisa que não funciona. Esse é o meu pensamento. Não, pois é. Só que aí a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente fala dessa ação, vamos pegar o exemplo na sociedade. Vamos pegar exemplo do nosso encontro social da OPH, né? Está definiu que vai ter um encontro social, vai ser tal dia, vai ser tal hora, fulano e beltrano vai estar cuidando disso, ciclano vai cuidando daquilo ali. E aí a pessoa tem o dom, ela chega e já está as atividades ali. E ela percebe uma necessidade que ficou esquecida. Está todo mundo envolvido, ele esqueceu daquela necessidade. E ele percebeu essa necessidade. Ninguém buscou o carvão. Espera aí, gente, eu vou lá buscar o carvão. Ele não vai passar na frente da liderança, ele vai se prontificar naquilo que já está acontecendo, entendeu? Nós temos que arrumar as mesas aqui, terminou o culto, todo mundo está indo embora. Aí, gente, espera aí, a gente tem que guardar as mesas, as cadeiras têm que ser guardadas, bora juntar aqui, e ele começa a pegar e fazer. Então, assim, ele vai estar ativo nas atividades que já estão acontecendo. Quando é alguma coisa muito grande, alguma coisa que vai precisar de uma deliberação maior, vai precisar de orçamento, vai precisar de autorização, aí ele vai sempre, até porque ele vai aprendendo isso com a caminhada, a buscar a liderança para fazer, né? Mas como nós estamos tratando dessas questões práticas, é exatamente nesse contexto que a gente vai fazer, que eu estou falando. Igual, por exemplo, Neemias foi, mas para ele ir, ele precisou da autorização do rei, né? Precisou do recurso para poder ir, então ele fez todo esse preparo antes, para que ele pudesse ir. Chegou lá e falou, nós vamos fazer assim. Começaram a atacar, como é que a gente faz? Vamos parar a obra? Não, bota a mão na espada e a colher do pedreiro na outra e vamos continuar a obra. Ele arrumou a solução e o trem foi andando. Então, ele disse que ele vai fazendo, né? Então, não está envolvido? Bora envolvendo e vamos trazendo o pessoal e vendo quem pode fazer e vamos organizando, tá? Se é dom, a pessoa vai saber agir. Eu fico pensando, se é dom, Deus já capacita a pessoa para também ter esse bom senso na hora de agir. Eu acho que ele vai saber fazer isso sem grandes problemas, né? Talvez com algumas exceções. Pois é. Quando ele é ensinado na igreja como a igreja funciona, ele vai fazer. Aí é por isso que é importante a questão nossa da doutrinação, né? Do ensinar, do como funciona o governo da igreja, do quem é a liderança, quem é quem faz o quê. Por quê? Porque, igual eu falei, o dom ele tem a sua limitação. Qual é a limitação? É o meu aprendizado, é a minha maneira de compreender essas questões. Então, digamos que eu cheguei aqui para a igreja hoje, eu estou vendo todo mundo agindo, mas ninguém me explicou como a igreja funciona, como é que eu vou tomar essa providência? Aí a falha não é dele, é da igreja. Se a igreja explicou como funciona, ele dificilmente vai cair nessa falha. Né? Essa que é a grande questão. Dificilmente vai cair nessa falha. A maioria das vezes, quando isso acontece, é porque não foi passada essa informação, e aí pode acontecer dessa forma. Tá certo? A sua motivação está em atender necessidades práticas das mais variadas, mas necessidades práticas. Por isso, ela é uma pessoa pouco teórica. Não é uma pessoa de ficar
criando várias teorias. Não, ele vai lá, vamos embora resolver, bora fazer. É muito prático. E aí, a função dele é ir lá e fazer. Não fica divagando, não fica tendo muitas reflexões, não é de fazer muito planejamento, né? Às vezes até passa por cima de algumas situações para poder resolver aquilo ali que ele está querendo resolver, a situação prática. Tá? Então, quem tem um dom tem essa facilidade de fazer isso aqui. Né? Há uma necessidade imediata que precisa de ser supridas, como eu falei. Está ali, precisa de ser feito. Ação prática. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos botar esse banco para o lado de cá ou para o lado de lá? Ei, bora de pensar. Vamos tirar, põe ele ali. Já vai tomando a decisão e já vai. Então, ele é muito prático porque ele está resolvendo a situação. E aí a coisa caminha, flui com facilidade. Ele não fica pensando muito para fazer, não. Não significa que ele não está preso aos programas, aos cuidados e às normativas, tá certo? Se tem normativas, se tem programas, se tem, ele tem. E aí ele tem uma facilidade. Como ele é prático, ele consegue rapidamente entender essas normativas e canalizar em cima disso. Né? Então, vamos por exemplo, que a gente resolveu pintar essa igreja aqui por dentro. E aí vamos fazer um multidão para pintar a igreja. E aí nós decidimos, o que a gente vai fazer? Vamos juntar todos os bancos e cadeiras no meio. Aí o pessoal começa a juntar, qual é a prática, qual é a ordem? Juntar no meio. Começa a juntar, está bagunçado, está embolado. Ele vai chegar e falar assim, não gente, peraí, vamos reorganizar isso aqui? Porque é para ficar no meio, e reorganiza no meio. Ele não vai pôr no outro local, porque ele já sabe onde é que tem que ser feito. Tá certo? Agora, nós vamos pintar a igreja, onde é que a gente vai colocar os bancos? Aí não ficar, rapaz, a gente põe para fora, põe na sala, põe no meio, põe não sei o quê. Ele já chega e fala assim, olha, fala, vamos pôr aqui. Não tinha uma normativa, ele já toma uma solução e já aponta para o local. Então ele vai estar sempre, ele está sempre no apoio. Ele nunca está à frente das coisas, no sentido de pegar para fazer, mas ele está sempre assim, está ali para fazer, precisa de apoio, precisa desse ajuda, precisa do serviço ali, deu uma confusão, ele está lá e canaliza. Bora fazer desse jeito. Então, ele está sempre nessa condição, ok? Ele geralmente não gosta de burocracia e muito protocolo, principalmente quando atrasam soluções, né? Entende a necessidade, respeita quando é, como eu falei, se conhece as normas, se sabe como que é, entende e faz, e se aprende a fazer, fazer bem feito, tá certo? Mas ele vai, se começar a enrolar muito, ele fala, não dá para mim. Não dá para mim, deixa eu sair, isso aí não é... E perde a paciência e sai. Ele gosta de que a coisa aconteça, né? Então, hoje não, hoje é muito prático, mas antigamente, os mais velhos aí, quando tinha uma reunião de sociedade para decidir as coisas, tinha uma burocracia, uma volta que acontecia para a reunião acontecer, né? Tinha toda uma estrutura pesada por trás para que pudesse acontecer a reunião, para depois acontecer a plenária, para depois acontecer a decisão. E isso era terrível para quem tem o dom de serviço, porque essa burocracia morosa, não é a burocracia necessária, é a burocracia morosa desanima, porque ele quer fazer logo, né? Mas aí, quando a coisa é natural, faz parte do processo, e flui bacana, aí ele vai tranquilo, vai embora. Vai embora e toma a decisão e anda, caminha. Tá certo? Um problema que ele tem, quem tem um dom de serviço, muitas vezes ele é incapaz de dizer não. Ele está tão disposto a trabalhar, e aí, como essa pessoa está sempre envolvida ativamente, está sempre fazendo coisas, ele acaba canalizando pessoas para buscá-lo como ajuda, né? Então, se você tem uma pessoa que está sempre ali, pronto, servindo, sempre fazendo, o que vai acontecer? Eu vou sempre buscá-lo. E aí, se ele for uma pessoa, aí vem a questão, se ele for uma pessoa desorganizada, e não tiver uma agenda organizada, talvez ele conflitue 2, 3 serviços, porque ele combina, seu Givaldo falou assim, nós estamos precisando de fazer a podagem aí. Não, beleza, que dia? Terça-feira, 5 horas da tarde, não, estou junto aí com você, bora fazer essa podagem aqui. Aí chega lá e fala assim, olha, nós vamos precisar de tirar aqui, dar uma limpada nos instrumentos, pôr lá para fora lá. Aí, tá, acho que dá para ajudar. Que dia que é mesmo? Terça-feira,
3h30. Não, beleza, 3h30 eu estou lá. Mas eu marquei 3 horas com o seu advogado, 5 horas com o advogado, marquei 3h30 aqui, aí vai conflituar, eu vou acabar furando um, ou vai, entendeu como é que é? Porque eu não sou organizado. E eu não consigo, às vezes, dizer não, acabo me sobrecarregando nessa situação. E aí um dos problemas quando ele não sabe dizer não, porque ele acaba sacrificando, às vezes, a família. Porque ele está tão envolvido na igreja, está tão dentro da igreja, que ele acaba esquecendo que ele tem filho, que ele tem esposa, que ele tem marido, que ele tem, entendeu? Esquece outras pessoas para que ele possa se envolver, né? Para que ele possa estar cuidando também, porque ele está tão canalizado naquilo ali. E ele está sempre sem dizer não. Então, é um dos defeitos que às vezes tem. Tá? Às vezes acontece essa situação. Tem facilidade de dar ordem. Quem tem o dom de serviço, ele tem facilidade de dar ordem, igual eu falei, ele identifica, olha, e tem facilidade de chegar e falar assim, bora fazer isso aqui. Então, ele gosta de mandar, mas não tem dificuldade de ser mandado. Faz isso aqui para mim. Não tem dificuldade de fazer isso, não. Mas ele gosta. Se deixar aqui, perto aqui, ele vai canalizar todo mundo para fazer alguma coisa, vai botar para trabalhar. Não fica parado perto dele, não. Quem tem um dono de serviço, se você chegar encostado do lado dele, meu amigo, você não fica parado. O tempo todo, você está fazendo alguma coisinha, está mexendo com uma coisa ou outra, porque ele está vendo e está botando. Bora fazer, bora fazer, bora fazer. Os meninos lá em casa é que eu digo. Que a gente está sempre fazendo. Mas ele não tem dificuldade de ser mandado. Né? Ele não é aquela pessoa que acha que ele tem que ser chefe, não. Igual eu falei, está precisando? Bora fazer isso aqui? Ele vai lá e vai canalizar e vai fazer. Então, esses são alguns pontos que o dom, quem tem esse dom, algumas características que tem esse dom, vai ter e vai ser identificado exatamente por agir dessa forma. Pergunta. Alguém se identificou aí? Vai, Arsenio. Pastor, esse perfil aí seria uma pessoa proativa, né? Ela não é reativa, só reage a ordens, né? Uhum. O importante é ele ter um senso crítico de não atravessar certas ordenanças, né? Mas Sim. que dentro da igreja tiver uma pessoa proativa é muito bom. De chegar já está pronto, né? Não tem que mandar a pessoa fazer, porque já está pronto. É interessante isso aí, muito bom. Sim, de fato ele é uma pessoa proativa. Aí vem novamente aquela questão, né? O dom é perfeito, mas está no vaso imperfeito. E aí, se a pessoa não estiver atenta, ela acaba atropelando porque ela é imperfeita e ela não entendeu a dinâmica, não aprendeu, não conheceu, e aí ela acaba passando pelo incentivo de querer fazer. Por isso que ela precisa ter atento a essas questões. E o pastor tem que ensinar ele que ele tem que guardar o tempo da família, não pode ficar fazendo tudo na igreja. Exatamente. E geralmente eu faço isso. Quando alguém chega e fala assim, pastor, eu já falo assim, já conversou com a esposa, já conversou com os filhos, como é que está essa questão lá? Porque eu sei muito bem o que é isso. Você está se envolvendo e acabar deixando de lado essas questões, tá? Então, quem tem esses dons, né, geralmente possui essa situação. Uma outra questão, quem tem o dom de serviço, ele gosta de projetos que estão a curto e médio prazo, porque ele quer ver resultados rápidos. Então, ele gosta de projetos a curtos e médios prazos. Até faz projeto a longo prazo, quando há uma avaliação mais rápida. Quando o projeto tem uma avaliação muito demorada, geralmente ele se frustra, ele não se envolve com projetos assim. Geralmente ele diz, não dá para mim, não dá para poder pensar nisso. Então, geralmente ele tem projetos que são mais rápidos, a curto e a médio prazo, e aí ele está lá, está disposto, ele faz, ele trabalha. E se for projetos longos, tem que ser aqueles projetos que a curto prazo você está fazendo avaliação, porque ele está vendo o resultado, né? Por quê? Porque ele está sempre se avaliando e tentando melhorar, e tentando qualificar cada vez mais para poder servir ainda mais a casa do Senhor. Então, ele gosta muito dessa direção, tá? Outro detalhe, ele acha mais importante fazer do que falar. Muitas vezes você não vai ver ele falando tanto, e vai ver ele fazendo mais. Às vezes ele toma atitudes, e a intenção dele das atitudes é porque ele acha que é importante fazer aquilo,
do que está falando. Bora fazer, bora fazer, bora fazer, ou está dando sermão, ou dando explicação, ou tentando orientar certas coisas. Então ele toma a atitude prática, porque ele entende que o exemplo dele vai muitas vezes a contagiar outra, e fala assim, poxa, fulano faz desse jeito. Eu estou aprendendo através do exemplo que ele está fazendo, né? Então ele não é uma pessoa de muito discurso, não. Fala, procura falar, procura entender, mas ele tem essa situação com mais direção, né? Mais na prática do que na fala em si. Ok? Um outro detalhe com respeito a essa pessoa é que ela tem facilidade de discernir falsidade ou malandragem. E ele recusa a suprir necessidades alegadas quando ele não percebe sinceridade naquilo. Diz não com a facilidade enorme. E consegue chegar para a pessoa e dizer assim, você está mentindo, você está falando isso aí, eu não concordo, não aceito, não vou fazer. Não vou dar, não vou ajudar, e aí vai, sinceramente. Consegue fazer isso com uma facilidade enorme, sem o menor remorso, porque ele consegue perceber exatamente a malandragem. Sabe, tem um olho crítico assim, que é uma coisa assim, incrível. Incrível, incrível, incrível. Tá? Deixa eu dar um exemplo prático recente aqui, disso aqui. O Carlos tem me acompanhado nisso. Teve uma família nos pedindo ajuda aqui. Pediu ajuda, veio cá conversar, veio falar. Aí eu conversei com essa pessoa, falei assim, nós vamos fazer o seguinte, o diácono vai lá com você, vai conhecer, vai ver sua necessidade, dentro da sua necessidade nós vamos ajudar você. Chamei o Carlos, falei, Carlos, vai lá, dá para você ir dar. E o Carlos foi lá. Volta de 11h30, o Carlos veio que, pastor, a situação é complicada mesmo, o negócio lá está feio mesmo. Eu falei, Carlos, mas tem um negócio meio enrolado nesse negócio aí, bora mais devagar nisso aí. Mas qual é a necessidade? Eles estão sem nada lá. Corri, peguei o carro, falei, nós vamos fazer uma compra para ele agora. Passamos lá no Atacadão, fizemos uma compra, chegamos lá, entregamos, chamei a pessoa e falei assim, ó, nós vamos te ajudar, está aqui a compra, é a sua necessidade agora, o que mais você precisa? Precisa disso. Nós vamos devagar caminhando com você aqui. Se você pisar na bola, acabou. Acabou, não tem mais. Beleza. Aí, eu estou precisando de mudar, tem que ter um aluguel, não sei o quê. Eu falei assim, você faz o que? Eu sou pintor. Liguei para o Emerson, eu vou botar o menino para pintar aqui, que ele está precisando de serviço. Aí botei ele para fazer o serviço. Fiz um acordo com ele, ele cumpriu parte do acordo, não cumpriu todo o acordo. Cumpri a parte com ele lá. Chamei ele de novo, conversei com ele, falei assim, se você pisar na bola, já era. Aí precisava de fazer aquela reforma ali, no banheiro ali, né? Peguei o Carlos para a gente poder fazer a reforma ali, tal, e falei, cara, vamos botar ele para ajudar, que a gente vai observar. Colocamos ele para fazer o trabalho. E eu estou assim com o Carlos, estou com o Carlos e o Charles assim. Esse cara não me engana, tem um negócio aí. Esse cara é alcoólatra, ele é viciado em alguma coisa, ele tem algum problema, tem muita... Não está certo essa situação, não. E aí conversou, tal, beleza. Terminou o serviço, não voltou, não veio fazer, veio pegar o restante do dinheiro dele. Aí mandou a mulher. Eu falei, não vou dar. Manda ele vir conversar comigo. Aí ele foi lá na porta lá de casa, bateu na porta, abriu o portão. Rapaz, esse cara ouviu um sermão, que a Adilene ficou com medo, falou assim, rapaz, como é que você faz? Não, mas ele tem que ouvir. Mas falei com ele. Falei assim, está aqui o seu dinheiro, estou te pagando o que você deve, você não cumpriu comigo todo o seu compromisso, esquece, não tem ajuda, você não pode procurar ninguém da igreja. Falei para os diáconos, ninguém vai ajudar ele, porque a gente está fazendo mal para ele e não bem para ele, fazendo dessa forma. E aí, e conversei com ele, a hora que você quiser ajuda de verdade, você vem e me procura. Com a maior tranquilidade que eu estou falando com vocês aqui, eu falei com eles. Não tem dificuldade nenhuma. Aí depois ele encontrou com você, né, Carlos? Encontrou com o Carlos no sábado e falou assim, eu pisei na bola com o pastor, não sei o quê e tal. Eu falei, rapaz, se você agir correto. Então, a gente consegue perceber com muita facilidade. Muita facilidade. A gente olha e fala assim, não desce. Porque você tem é algo que o dom te dá. Algo que dá do Espírito Santo que você consegue perceber e você consegue fazer isso aí. Então, tem necessidade? Tem. Mas é malandro? É falso? Não é para o bem? Não é para a glória do Senhor? Ele não vai ajudar. Ele não vai fazer. Se caminha 2 milhas contigo. Arranca do bolso, divide a cesta, faz o que for necessário. Mas se não não vai ter nada com ele. Quem tem um dom age assim. Ok? Aquele que possui o dom de serviço, ele também é um canal de Deus para atrair outros para mais perto dele,
por meio desse serviço prestado, à medida que esse dom vai contagiando a igreja. Como ele está sempre ali servindo, ele está sempre disposto a servir, ele está sempre nessa proatividade, as pessoas vão se aproximando, tanto ele ajudando as pessoas, quanto as pessoas querendo ajudar. Ele acaba sendo um envolvedor, ele acaba sendo um canalizador de pessoas para as áreas práticas, que às vezes a gente, quando não tem um dom, não consegue perceber e não consegue enxergar. Você não conseguiu enxergar, não conseguiu perceber, então aquela pessoa ela vai te canalizar e vai te ajudar a servir melhor, então, a igreja. Ok? Alguma pergunta? Comentário? Não? Vamos lá, para a gente poder encerrar. O que é preciso, então, para exercer com excelência o dom de serviço? Lembrando que o dom é perfeito e nós não. Primeiro, quem tem um dom de serviço, como todos os dons, ele vai precisar de buscar um aperfeiçoamento de caráter. Ele tem que buscar ser mais próximo, o mais semelhante possível a Cristo. Né? Porque ele vai servir a igreja. O Senhor, lembrando que o Senhor foi o primeiro a vir servir a igreja. Então o caráter dele tem que ser bem parecido com o caráter de Cristo. E aí ele tem que ter essa busca de conhecer a si mesmo, ver as suas deficiências, as suas falhas, perceber isso, buscar do Senhor o cuidado para que ele possa se livrar dessas mazelas, né? Buscando viver, olhar para o fruto do Espírito Santo e perceber qual daqueles gomos ele está falhando, qual daqueles gomos é diminuto, não está na sua essência. Será que ele é uma pessoa sem paciência? Será que é uma pessoa sem domínio próprio? Né? Será que a fé dele não é tão robusta? Então ele precisa de buscar desenvolver esse talento, buscar desenvolver esse caráter, esse fruto na vida dele, para que ele possa exercer o melhor dom. Isso é para todos os dons, a pessoa precisa de fazer essa situação, tá certo? Porque a gente deve lembrar que sem o fruto do Espírito Santo, o dom não vai ter manifestação alguma, porque o próprio Espírito Santo não vai se manifestar como deveria de se manifestar na vida da igreja. Lembrando que nós somos primeiros chamados a ser testemunhas. E o dom que nós recebemos é usado para nos ajudar a testemunhar de Cristo para os de fora. Nós atuamos dentro da igreja, mas o dom é chamado para testemunhar para os de fora. Os de fora percebem a diferença na igreja. Vamos lembrar aqui da igreja de Atos dos Apóstolos, né? Quando Lucas escreve lá, fazendo o resumo da prática da igreja, ele vai dizer assim: e a igreja contava com a simpatia de todos os cidadãos, de todos os povos que estavam, todos aqueles que estavam ali fora da igreja. A igreja olhava e falava assim: nossa, que povo diferenciado, né? E quais são as diferenças que eles estavam? Observe que ali, na maioria das coisas que está se falando, é nas ações práticas. Partiam pão de casa em casa, comiam com os direitos do coração, não havia necessitados entre eles. Então, as ações práticas da igreja, ali na própria ação da igreja, no envolvimento da igreja com a igreja, fazia com que todos ali olhassem para aquela igreja, e ainda que não fossem parte da igreja, dissessem: aquele povo ali é nota 10, aquele povo ali é bacana. Ok? Então, a gente precisa de aprender a fazer e a lidar com essas questões, tá? Existem algumas outras coisas aqui, mas a gente não vai estar abordando, porque não é suficiente para a gente, não é interessante para a gente. Eu preciso destacar que essa pessoa que tem um dom de serviço, ele tem essa disposição, essa vontade de servir. Então, se você se identifica com alguém que tem esse dom de serviço, você tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado? De você não se tornar intrometido. Então, você precisa, é aquilo que o nosso irmão, presbítero José Edivaldo estava falando, você precisa de conhecer a estrutura da igreja e saber como que você pode exercer o seu dom sem se tornar um intrometido, passando na frente das pessoas, da liderança, né? Então, se alguém foi colocado como líder de determinada situação, para agir em determinado local, fazer determinada coisa, o que você deve fazer? Eu quero ajudar. Então, não passe na frente. Busque servir aquela pessoa e está ali. Se a pessoa não, se você percebe a necessidade e a pessoa não percebeu que você está disposto, se você consegue perceber, por um motivo ou outro, ela não consegue entender isso, vai orar, coloca diante do Senhor, fala: Senhor, eu fiz a minha parte, agora cabe ao irmão entender que eu estou aqui disposto, mas eu não vou, porque senão você vai criar um atrito, né? Pode criar um atrito. Então, vou dar um exemplo de novo aqui, vai pintar o templo aqui, ficou o senhor José Edivaldo responsável por organizar, separar, juntar os bancos aqui.
Aí eu chego aqui, eu olho, está todo mundo tumultuado, eu chego, senhor José, eu posso te ajudar? O senhor José vira para mim e fala assim, não, pastor, está tranquilo, deixa comigo que eu já estou resolvido. José, mas a gente poderia... Não, fica tranquilo. A minha vontade é de fazer o quê? Não, José, deixa eu fazer porque eu estou vendo como a gente pode fazer, né? Mas o senhor José não viu essa disponibilidade, não viu essa realidade. Ele acha que ele consegue. Então, o que eu tenho que fazer? Não é chegar e falar assim, José, eu sou pastor, deixa que eu vou tomar a frente aqui, dá licença, porque eu vou magoar o presbítero, ele vai ficar chateado, né? Vai ficar, poxa, é intrometido, é entrão, isso, aquilo. Eu vou falar, não, Senhor, foi Deus que colocou ele ali, a decisão foi colocada, então ele vai fazer da melhor maneira. Pode não ficar 100%, pode não ser tão rápido quanto eu achei que poderia, mas ele é a pessoa que o Senhor colocou ali, então eu vou deixar ele servir ali. Ele me propôs ajudar, ele acha que não está precisando de mim, então é porque o Senhor é quem está no controle e vai direcionar, então eu vou sair e fazer outra coisa, né? Porque às vezes na minha ânsia de servir eu vou acabar atropelando. E a gente vê isso muito acontecendo às vezes dentro das sociedades, irmãos. Dentro das programações das sociedades, onde você delega a tarefa para fulano vai fazer tarefa tal, e fulano não faz, e aí você pega e fala assim, bora fazer a tarefa de fulano, porque ele não fez. E você acaba tomando a frente daquela pessoa que deveria de fazer aquela tarefa e não fez. E aí o que vai acontecer? Você pode magoar aquela pessoa, porque ela vai se sentir, poxa, me desprezaram a minha capacidade, ou você pode fazer pior, acomodar aquela pessoa, e aí nunca mais ela vai fazer nada, porque sempre vai ter gente para fazer. Então a gente precisa ter esse cuidado com a ação para não dar essa direção, tá certo? Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta final para fazer? Irmão Daniel. Na verdade, não é nem uma pergunta, é um comentário. A gente vai lendo aqui a carta de Romanos, capítulo 12, e aí o apóstolo Paulo ele vai falando da unidade. No verso 4, né, ele fala, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Só que no verso 6 e no 7, ele não fala mais da unidade, ele já foca mais a questão da diversidade. Que ele fala assim, tendo, porém, né, aqui a gente tem uma conjunção adversativa que indica uma posição de ideias, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Essa graça aqui, sinônimo de dom, né? Então, assim, no 4 e no 5, ele fala da unidade, mas já no 6 e no 7 e no 8, ele fala da diversidade. E aí a gente fica pensando assim, tanto aqui aos romanos, como aos coríntios, lá que ele fala também da questão da diversidade, ele quer passar o seguinte, que nem sempre a unidade simboliza uniformidade, mas ele ensina que a diversidade é preciso para você atingir a unidade. Então é algo que a princípio deixa a gente confuso, né? Mas como é que a diversidade favorece a unidade, né? Mas nesse contexto aqui, que ele faz até analogia com o corpo humano, né? Diferentes membros, mas todos são importantes para o todo, que é o corpo, né? Nenhum mais importante do que o outro, mas todos com funções diferentes, mas com importâncias também iguais para o todo, né? Então, assim, a unidade nem sempre significa uniformidade, mas a diversidade é necessária para se alcançar a unidade. Na verdade, eu vou dizer para você que quando se trata da igreja, a unidade nunca é uniformidade. É unidade na diversidade das ações. É sempre no corpo da igreja, é sempre assim, né? Ninguém é igual ao outro, e essa diversidade é que vai exatamente ser o nosso aglutinador, porque nós servimos a Cristo. O que nos une é Cristo, e o nosso objetivo é glorificar o Senhor. E dentro dessa situação, cada um tem uma função para fazer essa pirâmide de adoração e exaltação ao Senhor de forma perfeita, né? Então essa diversidade ela é extremamente importante. Tanto é que o dom faz isso sobre a nossa vida, tá? Aí lembrando uma outra questão, você tem um dom,
E aí vai servir para todos os dons. Nós estamos falando de dom de serviço. Tem um dom de serviço, e às vezes você vai se incomodar porque a outra pessoa não consegue perceber o que você percebe. Então entenda, o dom é seu. Aquela pessoa tem um outro dom. Ela, por ser membro do corpo, deveria de perceber. E a sua função, então, como tendo dom, é ajudá-la a perceber e não criticá-la. Né? Não é falar assim, poxa, mas o Fernando não faz nada, não se envolve, precisava de se envolver, precisava de fazer alguma coisa. Né? Não, espera aí, por que ele não viu? Qual é o dom que ele tem? Ele não tem o mesmo dom, mas como é que eu posso envolvê-lo? Como é que eu posso fazê-lo? Então, traz ele para perto e bora envolvê-lo ali, para que ele possa crescer e possa desenvolver. Porque, igual eu falei, o dom é perfeito, mas nós não. Então, às vezes, nós olhamos e nós criticamos, porque não agem como a gente, não pensam como a gente, não fazem como a gente, né? Não tem a mesma direção com a gente. E outra coisa, se você não tem um dom de serviço, às vezes você vai ver essa pessoa focando nas coisas práticas, e você vai pensar que aquela pessoa é menos espiritual do que o outro. Ou que ela é uma pessoa apática, porque ela não tem tanta sensibilidade com os aflitos quanto a outra pessoa tem sensibilidade. Mas não é. É porque o dom dela tem essa direção. Então a gente precisa de aprender para a gente poder desenvolver o corpo com mais facilidade e perfeição para a glória do Senhor. Tá certo? Então a gente precisa de ter essa visão e essa direção. Alguém mais quer fazer algum comentário ou fala? Senão nós vamos terminar por aqui.